capítulo de número 3, sendo esta a nossa quarta aula, tendo em vista que a primeira aula nós dividimos em 2 vídeos. O primeiro vídeo nós fizemos a introdução à Epístola aos Romanos, que foi nossa primeira aula, e o segundo vídeo nós então tivemos ali uma continuidade do capítulo de número 1, depois do versículo 7, a partir do versículo de número 8. Então foram 2 aulas dentro do capítulo 1, introdução e continuação. Depois tivemos a terceira aula no capítulo 2 e essa é a quarta aula no capítulo de número 3. Já que você já pegou sua Bíblia, diz assim o texto no versículo 1, vamos direto à Bíblia Sagrada que diz: qual a vantagem então em ser judeu? É uma pergunta. Paulo está fazendo uma pergunta. Qual seria então a vantagem em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Um detalhe que eu peço que vocês observem bem é que quando Paulo escreve essa carta, ele não escreveu-a separada em capítulos. Quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu como se escreve normalmente uma carta, do início ao final, sem essas divisões em capítulos. Por que eu digo isso? Porque ao ler este versículo 1 do capítulo 3, pode surgir na sua mente uma dúvida. Este capítulo de número 3, ele está retornando ao final do capítulo de número 2, onde ele deixou escrito sobre a verdadeira circuncisão, que não era feita no exterior do homem, do ser humano, e sim aquela que era feita uma marca interna, ou não uma marca por fora, mas uma marca por dentro, onde o próprio Deus marcava o ser humano. É por isso que neste capítulo de número 3, versículo de número 1, ele precisa esclarecer um pouco, então, ou melhor dizendo, dar uma continuidade a toda aquela maravilhosa explicação que nós paramos no capítulo anterior. Então, para entender este capítulo 3, você precisa assistir a aula anterior para dar seguimento a esta mensagem. Porque o seguir é da seguinte forma: qual a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Porque era uma das perguntas que poderia surgir quando lessem a carta. Já que Paulo deixou bem claro no capítulo 2, vou ler para você. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Por quê? Porque dentro de nós, ser humano nenhum conhece. Por fora, todos podem conhecer, mas este louvor por fora de nada é válido, se não houver este louvor por dentro que vem do próprio Deus, este reconhecer de quem somos diante do próprio Deus. Então Paulo dá essa continuidade. Então, já que não vale de nada, como fica parecendo que ele escreveu assim isso, quando na verdade não foi isso que ele quis dizer, ele precisa explicar para deixar tudo bem claro, para que não houvesse nenhum tipo de confusão de entendimento. E aqui a gente abre um parêntese na nossa aula para nós vermos a importância de nossa mensagem ser clara. Paulo tinha essa preocupação, Jesus tinha essa preocupação de não dificultar a mensagem, pelo contrário, facilitar a mensagem, para que aqueles que estão nos ouvindo compreendam o que estamos falando, como estamos falando, por que estamos falando, de quem estamos falando, para quando estamos falando. Então existe uma série de razões que nos mostram que aquele que está a pronunciar, aquele que está a falar em nome do Senhor, precisa ter em mente que a sua mensagem tem que ficar bem clara ao seu ouvinte. E por isso, Paulo retoma, ou melhor, dá continuidade ao assunto, para que não houvesse sombra de dúvida acerca do que ele vem explicando dentro da ideia que ele está pronunciando. Observe o versículo 2 do capítulo 3 da Epístola aos Romanos, que diz: a resposta, muita.
sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Olha que interessante, Paulo ele está afirmando e dizendo, trazendo à tona que essa revelação de Deus para a humanidade procedeu verdadeiramente de forma primária aos judeus, por intermédio deste povo, que essa revelação de Deus passou então a ser proclamada a outras nações, até chegar até nós, os gentios, os que não eram judeus. Então, ele continua a sua explicação no versículo de número 3, dizendo: mas se alguns não creram, a falta de fé deles anulará a fidelidade de Deus? E ele responde: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito: para que sejais justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. Qual é a ideia de Paulo? Simples. Paulo compreendia que o fato dos judeus terem sido infiéis não mudava a fidelidade de Deus. E essa noção é algo que nós temos que ter em mente. O que você é para Deus, que é muito pouco diante do que Deus é para você, não muda quem Deus é. O pouco que você é para Deus não muda o muito que Deus é para você. O infiel que nós somos para Deus não muda a fidelidade de Deus para conosco. Então o fato deles terem sido infiéis, o fato deles não terem sido capazes de observar a lei de Deus e viver diante dela, não mudou o fato de Deus os haverem escolhido. Próximo versículo, versículo de número 5. Mas se a nossa injustiça, a própria injustiça humana, o viver de forma injusta, o viver fora do padrão justo de Deus, evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Olha a ideia de Paulo. Já que a nossa injustiça, o nosso fator de viver longe da justiça de Deus, já que nós temos essa dificuldade que aponta para a perfeita justiça de Deus em comparação do ser humano com Deus, o ser humano injusto, Deus justo. Aí a ideia poderia surgir da seguinte forma: então é bom, porque enquanto nós formos injustos, Deus vai ser glorificado porque Ele é justo. Olha a explicação de Paulo. É claro que não, do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? O que Paulo está dizendo é: não pensem dessa forma e não permitam que digam que eu estou ensinando dessa forma, porque não é uma verdade. Porque se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Paulo está dizendo mais ou menos assim: se Deus dependesse do meu erro para que a santidade dele fosse expressada de forma gloriosa, não seria justo que ele me julgasse por conta disso, porque seria como se eu estivesse o ajudando, como se a minha mentira glorificasse a verdade dele, como se a minha injustiça glorificasse a justiça dele. Paulo vai dizer: de maneira nenhuma, não é assim que funciona. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente, Paulo era caluniado até mesmo diante daquilo que ele ministrava. Paulo ministrava de uma forma, eles entendiam de uma forma errada e citava Paulo ministrando uma forma que Paulo não quis ministrar. E ele vai dizer: afirmam que o fazemos. Tinha gente que afirmava que eles faziam isso. Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Lembra da ideia de Paulo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Tinha gente que pervertia essa ideia. A ideia básica era essa: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas vamos chegar a isso lá por volta do capítulo de número 6. Então, se superabundou a graça de Deus onde abundava o pecado, qual é a ideia? Então, quanto mais a gente pecar, mais a graça dele virá sobre nós. E não é essa a razão, não é essa linha tênue de pensamento. Não é essa a base de pensamento que Paulo desenvolvera, e ele está tendo que transmitir isso por intermédio dessa carta para que ninguém se apoiasse nessa inverdade. Preciso pecar para que a santidade de Deus apareça.
Quanto mais injusto eu for, mais a justiça de Deus vai aparecer. Quanto mais iníquo eu for, mais a santidade de Deus vai ser favorecida. Não, Paulo está dizendo, absolutamente não. Não é dentro dessa sistemática que a glória de Deus é manifestada, que Deus é honrado, que Deus é exaltado. Então ele deixa isso bem claro para que ninguém ocorresse por este caminho errôneo de pensamento. Aí no versículo 9 ele diz: o que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Lembra que a igreja romana, os irmãos em Roma, havia uma mistura entre judeus e gentios, que ele chama aqui dos gregos, entre judeus e os gregos. E Paulo quer deixar bem claro que não é uma diferença, que não há uma diferença entre judeus e gentios, entre aqueles que seguiam a lei e aqueles que não seguiram. Ele deixa bem claro no versículo 9: todos estão debaixo do pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta é como um sepulcro aberto. Com a língua enganam, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. A palavra caminho aqui vem no sentido de escolhas. Nas escolhas que fizeram na vida, há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. O que Paulo deixa bem claro aqui, escrevendo a eles, é que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ser justificado diante da lei, porque a lei simplesmente mostraria a devassidão humana, simplesmente mostraria a natureza caída do ser humano. A lei é como um farol. A lei de Deus veio como um farol para a humanidade, de tal forma que quando o farol da lei, o brilho da luz da lei, se achegava para qualquer ser humano, clareava toda a enfermidade pecaminosa que há no ser humano. Ninguém jamais pôde ser justificado por seguir a lei sem tropeçar em nenhum aspecto, a não ser um que nós vamos aprender dentro deste capítulo, porque todos os demais, Paulo diz, pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então pela lei ninguém podia ser justificado, porque a lei não justificava, a lei condenava. Porque a partir do momento que você tropeçava em um só requisito da lei, era como se você tropeçasse em todos os demais. E Paulo então está quebrando o orgulho daquela comunidade que expressava a fé em Cristo, para mostrar para eles, pela lei, ninguém, absolutamente ninguém, é justificado diante de Deus. Aí ele continua, aqui no versículo de número 21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. Então a lei e os profetas testemunharam dessa tal justiça de Deus. Nós vamos entender agora o que é essa tal justiça de Deus. E a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A obra salvífica de Cristo não faz distinção de pessoas. Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui de uma forma simples para te dizer: Deus salva o alto, Deus salva em Cristo baixo, Deus salva os magros, gordinhos como eu, os brancos, os negros, os asiáticos, os americanos. Deus não faz distinção, só existe uma fórmula para ser justificados diante de Deus. E não é a sua etnia, não é a cor da sua pele, não é a sua nacionalidade, não. É simplesmente um único fator: crer na obra salvífica de Cristo Jesus. É o que o texto está nos dizendo. E o texto diz assim: pois
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e a glória de Deus é essa justificação em Cristo. Todos pecaram e precisam ser justificados em Cristo. Sem Cristo ninguém chegará ao Pai. E quem dera se nós voltássemos a ministrar sobre isso, porque hoje ninguém mais precisa de ser justificado diante de Deus. Hoje se chegam em reuniões, se chegam em cultos, e a única coisa que se escuta é: Deus vai restaurar, Deus vai te dar de novo, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer o teu milagre. Enquanto isso, as pessoas estão indo para o inferno, porque não estão entendendo o perigo que estão em estarem distante de Deus. Querem o que Deus pode dar, mas não querem o que Deus já concedeu, que foi a salvação através da pessoa de Cristo. Olha só, todos pecaram e carecem, versículo de número 23, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a rendição que há em Cristo Jesus. Essa rendição, essa graça, esse favor imerecido não se paga. É de graça, é gratuito. Você não precisa pagar nada para ir para o céu. A sua entrada no céu já foi paga na cruz do Calvário. Basta você crer em Cristo. É Bíblia, leia comigo aí. Versículo 24. Fostes justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus apresentou como apaziguador, como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Então a justiça de Deus contra o pecado, porque Ele é santo, e Ele tinha que manifestar-se contra o pecado. E como que essa justiça foi feita? Em Cristo. Versículo 26, 25. Por ter Ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, Cristo, a manifestação da justiça de Deus, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus, Ele é justo. Alguém tinha que pagar o pecado. Só que ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele foi o justificador, enviando o seu Filho para pagar esse peso de pecado em favor de toda a humanidade. Onde fica então o orgulho? Você vai se orgulhar do quê? Se por você mesmo a única coisa que você merecia e iria era para o inferno. Onde fica o orgulho? Paulo vai perguntar. Vai se orgulhar do quê? Se a salvação não veio de você, não dependeu de você, é tudo graça. Foi totalmente excluído. E esse orgulho foi excluído como? De qual lei? Pelas obras? Não. Por meio da lei da fé. Você nunca fez nada para ser salvo. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, para conseguir garantir a sua salvação, a não ser crer. Então não é obra, não é lei, não é o que você faz, é o que Ele fez. Continuando aqui. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. Versículo 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que também não é Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará os circuncisos a partir da fé e os incircuncisos por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, Paulo deixa bem claro que tanto os judeus circuncidados como os gentios que não foram circuncidados, diante dessa revelação de Deus no ato da justificação, só há uma forma de ser justificado: por intermédio de Cristo. Então torna-se até um pouco do capítulo anterior. Não é o que aconteceu por fora, é o que aconteceu por dentro. É a sua fé, é crer na obra salvífica de Cristo. Se com a sua boca confessares que Cristo Jesus é o Senhor, tenha certeza que o seu coração derramar-se diante de Deus, crendo na obra que Cristo fez na cruz do Calvário, é dali que procede o seu perdão. Essa graça, esse favor imerecido da parte de Deus para conosco. Meus irmãos, finalizamos mais um capítulo da Epístola aos Romanos. E como eu costumo dizer para vocês, minha obrigação, minha missão é levar vocês até a areia da praia.
mas mergulhar dentro deste grande oceano, desse profundo oceano, que as Escrituras Sagradas fica com cada estudante. E eu preciso te ver sair da areia da praia nessas aulas e ir um pouco mais além. Vai mais fundo, mergulha neste grande oceano e deixa Deus usar a sua vida cada vez mais. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu comentário neste vídeo, deixar sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar com mais vidas, para que mais vidas possam juntamente conosco aprender da palavra de Deus. Tamo junto, até a próxima aula, que Deus vos abençoe.